esse belo Fusquinha, que já virou estrela aqui no nosso canal, hoje vai receber um tratamento na suspensão. E qual é o problema dele? O problema é que os terminais da direção estão com alguma folga. E a gente vai levantar o carro, vamos tirar as rodas para avaliar quais os terminais que estão com problema, e eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem trocar em casa com o mínimo de ferramentas. Bom, eu já tirei a roda, aqui a gente já nota algumas modificações. O cubo da roda, onde também tem um disco de freio integrado, ele tem uma furação para comportar aquelas rodas de Audi que ele está usando, que pro meu gosto particular ficou de muito bom gosto nesse carro aqui. Além disso, ainda tem esses chanfros aqui para ajudar na limpeza do disco e na refrigeração. Foi feito um trabalho muito bem feito aqui. Um outro detalhe que também ajuda bastante é a pinça de Santana, que foi montada aqui deixa eu ver, aparentemente no suporte original, tá bom? Essas são as partes legais da gente ver. Agora a parte que não é tão legal, por exemplo, é isso daqui, ó, indicando que o pneu tá pegando aqui nessa região, aqui que o pneu tá pegando aqui, e aqui também, aqui tá mais grave ainda. Então o que que acontece? Quando a gente vira o volante, o pneu, pelo fato dele ser mais largo, ele pega aqui e acaba no final do curso do volante. Ali você, antes de chegar no final do curso, você sente ele encostando ali e você acaba riscando um pouco a roda. Isso acontece do outro lado também. Então aqui no braço inferior dá pra gente notar, no superior também, todo comido. E como é que a gente pode solucionar isso? Pô, Tonela, o cara tá usando roda mais larga. Isso aí não tem cura. Isso tem como a gente tentar minimizar, e é numa regulagem simples que tem ali embaixo. Bom, eu tô aqui embaixo do carro. Essas duas porcas que estão aparecendo são a ponta do braço Pitman, que é o braço que sai aqui da caixa de direção, ó, bem aqui, onde está no meio da tela agora. Esse eixo é o eixo da caixa de direção. Então essa ponta é onde vão ligados os dois braços da direção. Eles têm esse formato estranho justamente para quando você virar para um lado ou para o outro, o lado externo da curva ele tem um raio maior do que o lado interno. É por isso que ele tem um formato que parece meio torto. Esse pedacinho aqui, ó, deixa eu tentar colocar minha mão agora. Esse pedacinho aqui, ele apoia nesse parafuso. Então esse parafuso atua como um batente para você não girar demais o volante. Isso quando você vira o teu volante para o lado direito, tá? Porque aí o braço ele vem todo para cá, ele vem assim e ele encosta aqui. Quando você gira ele para o lado esquerdo, essa parte que tá bem clareada agora, ó, que parece um dedão, tá vendo? Ele apoia num outro parafuso que ele não existe, mas que ele fica exatamente nesse suporte que eu acabei de clarear aqui, ó. Aqui, bem aqui. Então esse parafuso já não existe, o que está impedindo a minha caixa de direção de ter um curso limitado. Essa é a primeira coisa, primeira não, mas essa é uma das coisas que a gente vai ter que fazer para solucionar isso. Esse terminal aqui, ó, com certeza ele tá com jogo. Eu não sei se vai dar para ver no vídeo, tá? Que eu tô mexendo, ele tá pulando. Então a Bianca vai afastar um pouquinho e mostrar. Aqui eu tenho uma braçadeira, tá? Bem aqui. Se eu soltar essa braçadeira, eu deixo esse tubo oco, que é o tubo é a barra de direção esquerda. Eu vou deixar esse tubo oco livre para conseguir desrosquear essa peça. Como o dono do carro, ele é muito exigente e muito prevenido também, mesmo porque isso daqui não é um Fusquinha 1200 que ele vai ficar indo em encontro, alguma coisa assim. Isso daqui é um carro que ele vai acelerar de vez em quando. Ele optou por já fazer a troca preventiva dos 4 terminais. Então eu vou trocar esses dois internos. Eu vou trocar esses dois internos aqui, esse e o do lado de lá, e os dois externos. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou soltar esse braço do lado esquerdo
da direção usando uma chave 17, eu acho, e o meu sacador de terminal. Usando uma chave 19, eu achei que era 17, mas não é. É uma chave 19. Estou soltando essa porca. Aqui eu não vou ficar mostrando. Ó, agora dá pra ver bastante a folga. E o de dentro também tá. De dentro tá pior ainda. Essa parte provavelmente não foi trocada no momento da reforma desse belo Fusquinha. Mas a gente tá aproveitando e vamos fazer isso agora. Então agora é só colocar o sacador aqui. A gente tem uma pequena dificuldade de acesso por conta do tamanho dessa pinça. Que pro espaço que ela tá aqui, ela acaba sendo gigantesca. A pinça tá pegando aqui no sacador, porque é uma pinça diferente, é uma pinça maior. Então eu vou ter que tirar a pinça. Mas esse não vai ser um serviço desperdiçado, muito pelo contrário. Bom, eu já soltei a pinça, a Bianca vai aproximar bem agora para mostrar algumas características dela. É uma pinça de Santana adaptada e dá pra gente observar que essa pastilha que está do lado de dentro, ela foi esmerilhada para que ela encaixe aqui na ponta de eixo que a gente tem. Isso daqui, para quem quer um freio melhor, acaba sendo um mal necessário ter que fazer isso daqui numa... Obrigado, Bianca. Bom, agora sim. Acaba sendo um mal necessário numa modificação desse tipo, tá? Mas isso aqui a gente vai mostrar com calma depois. Por que eu estou mostrando isso? Qualquer momento que você vai tirar a pinça do lugar, jamais, afasta um pouco agora, jamais você pode fazer isso, ó, deixar ela pendurada pelo flexível, igual eu estou deixando. Isso aqui é comum você ver nos centros automotivos e é uma coisa que condena o flexível, tá? Pô, Tonari, por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo porque o flexível para mim é muito barato pela segurança que ele oferece. Além do que, eu já estou vendo que esse daqui já cumpriu a missão dele, ó. Estou destruindo ele. Olha lá, já estou arrancando a capa dele. Então eu vou optar pela troca. Caso você não fosse trocar, ou o teu flexível tá bom, no momento que você soltar ele daqui, você pendura ele com um pedacinho de arame de alguma forma, ou coloca um apoio, uma caixinha aqui para calçar ele. Não é o nosso caso, porque a gente vai trocar esse flexível já para fazer o serviço completo. Agora sim eu consigo encaixar aqui o sacador. Sem o sacador, é besteira você tentar fazer esse serviço. Hoje as ferramentas estão tão baratas que você paga 40 ou 50 reais numa peça dessa aqui e você consegue sacar o de muita gente. Uma boa dica para um clube de verdade, se você tem um clube aí na tua cidade, um bairro, tô falando de clube pequeno, não tô falando desses clubes para arrancar dinheiro das pessoas. Uma boa ideia seria vocês fazerem uma vaquinha, ou com a mensalidade, ou com contribuições, para montar uma oficina comunitária, e não uma oficina física, mas eventualmente um lugar onde as pessoas possam pegar as ferramentas. E aí fica bem barato você poder usar um negócio desse, um sacador, ou até mesmo uma ferramenta mais cara. Tá legal? Agora eu vou mostrar ali, pera aí, deixa eu acender a luzinha. Agora esse daqui, ó, eu vou soltar da mesma forma, uma chave 19 e o sacador. Tá, então eu vou tirar primeiro esse braço, vou fazer do lado desse braço, depois a gente faz do lado do outro. Bom, eu já retirei a barra. Aqui está o terminal interno e aqui está o terminal externo. Então, primeiro eu vou trocar o externo. Então o que eu vou fazer? Vou soltar a braçadeira. Dependendo do dono do carro, você pode ter duas peças dessa nas extremidades, ou você pode ter duas porcas desse tipo aqui. Aqui já está solto, então o que eu vou fazer? Eu vou com o terminal novo, na hora de tirar o velho, apesar de que isso não é muito garantido, porque se o fabricante for diferente, ele pode ser ligeiramente diferente. De qualquer forma, o que vai te deixar bem próximo do alinhamento é você contar o número de voltas que você tem que dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11... Foram 26 voltas, tá? E agora a gente vai colocar o novo. Você tem que ficar atento porque existe um terminal específico para cada lugar que você vai colocar. Então você tem que ou levar a amostra ou ir num lugar que a pessoa conheça o que está te
te vendendo. Ó, 2. Aqui eu já dei as 26 voltas, apertei um pouquinho, mas não muito, porque depois a gente vai fazer o alinhamento. Como tá fora do carro, eu preciso prender ele na morsa desse jeito. Mas se você tiver com a barra no carro, é só você colocar a chave aqui e fazer esse movimento. Igual a gente fez aqui e já soltou, tá? Aí o que você faz? Você gira a porca ao contrário. Aqui no caso ela é uma contraporca. Se você pegar os Fuscas mais antigos, ele só tem uma porca. Essa parte interna é cônica. Aqui é cônico também e com alguns rasgos. Então essa porca, na hora que você aperta ela, o que ela faz? Tem uma outra porca aqui fora. E essa que te parece a contraporca, na verdade a porca que está aqui fora, ela vai empurrar a cônica para travar esse conjunto aqui. Tá? Não sei porque que existem, enfim, tantas variações. Agora eu vou contar quantas voltas vai dar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinha 19 voltas do terminal antigo, que está aqui. Antes de colocar o terminal novo, você reaproveita a porca que vai travar ele na posição. E aí é só rosquear as 19 voltas. O terminal já está montado. Se fosse só esse o serviço, era só a gente abaixar no carro, colocar e apertar as porcas. E aí já sair para o teste. Mas não é só isso, a gente vai fazer do outro lado também. Bom, aqui está a ponta do braço Pitman, aqui está o alojamento da barra de direção do lado esquerdo. E essa é a barra de direção do lado direito. O que a gente vai fazer agora, a gente vai soltar essa barra. Então aqui, essa porca 19, sacador aqui. Mas ao mesmo tempo, aqui onde está o meu dedo, ó, existe o amortecedor de direção, que é essa parte brilhante e aquela cilíndrica que você está vendo ali para frente. Isso mesmo. E então, para que a gente consiga soltar essa barra, antes de tirar aqui, eu vou soltar a porca e a contraporca que prendem o amortecedor aqui. Eu não sei se vai dar para ver direito, mas aqui eu já soltei, ó, a ponta do amortecedor. Agora eu puxo ela assim e vou deslocar ela para baixo. Pronto, ó. Na verdade depois para cima, para que vocês vejam a pontinha do amortecedor. Então agora daqui para frente, apesar da barra ser maior, essa é a única diferença. Solta aqui com a chave 19, sacador, e do outro lado. Pronto, já está solto, coloca de lado e vamos lá para a ponta de eixo. Tive que tirar a pinça da mesma forma que a gente fez do outro lado. Não, jamais deixa ela pendurada desse jeito pelo flexível, como a gente está deixando. Aqui a gente tem um motivo que é a troca do flexível, porque eu não mexo nessas coisas a menos que eu tenha a oportunidade de trocar, tá? Agora saquei toda a barra. Claro, ela é maior do que a outra, porque a caixa de direção fica do lado do motorista. E aqui está o olhar onde encaixa o amortecedor da direção. Aqui a gente vai levar agora ali para a morsa e a gente vai soltar tanto esse terminal quanto o outro externo. Já soltei a contraporca, agora a gente vai contar o número de voltas. 1, 2, 19. Pronto, 19 voltas. Vou aproveitar a porca e vou colocar no terminal novo. 1, 2, 3. Do lado externo é só soltar a braçadeira, fazer um pouquinho de força. 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Tá bom? Então agora eu vou colocar o terminal novo. Aqui não tem uma contraporca que a gente precise apertar. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é o seguinte: isso daqui vai ficar para dentro bem embaixo do tanque, junto com esse daqui, exatamente dessa forma, tá? É muito inconveniente você ter que soltar e apertar essas porcas. Se você está mexendo num carro que a última pessoa que mexeu foi um preguiçoso, o que o cara costuma fazer? Ele pode apertar isso daqui até o máximo e tentar fazer a regulagem só pela parte externa, o que na verdade não é uma coisa muito inteligente, porque ele tem que sacar, girar para um lado ou girar para o outro. Então, como ponto de partida, independente do número de voltas que você tiver dado em cada um em particular, é bom que eles fiquem mais ou menos
o mesmo número de voltas. Por quê? Porque no momento que você for fazer o alinhamento da convergência, você vai girar a barra, porque aqui ela tem uma rosca normal e aqui ela tem uma rosca contrária. Então a gente vai girar a barra para um lado, para o outro, então o conjunto todo aumenta ou diminui de comprimento. Então não adianta nada você estar aqui com 2 fios de rosca e aqui com 10, porque você vai estar limitado pelos 2 fios de rosca que você tem aqui. Da mesma forma pelos 10 aqui você vai estar com ele muito na ponta. Então é conveniente, caso você esteja montando a partir do zero, dar em torno de 15 a 18 voltas em cada um. Não que isso vai cair próximo do valor que você precise, mas aí fica fácil depois de você girando esse eixo com a porca solta e a abraçadeira solta, você vai conseguir fazer a convergência com precisão, tanto de um lado quanto do outro. Então a dica, se você perceber que tem muitos fios de rosca para fora, no externo ou no interno, e no outro lado não tem quase nada, você já sabe que você tem que consertar isso soltando de um lado e apertando do outro. Infelizmente, para fazer esse tipo de ajuste, você tem que no mínimo soltar um lado, que provavelmente vai ser o lado externo, e contar o número de voltas aqui e aqui mais ou menos, para que você consiga ter um ajuste mais ou menos simétrico. Na convergência em particular não vai dar diferença nenhuma se aqui você tem 5 fios a mais para fora do que aqui, mas é para você tentar manter um padrão de montagem inicial interessante, tá? Para a próxima pessoa que mexer, falar, se ela entender, ela falar, pô, o cara fez o negócio direito, e você acaba não passando uma vergonha. Então a gente vai começar a montagem. Vou começar com essa barra, por quê? Porque eu quero o espaço da outra barra ausente para conseguir encaixar aqui o amortecedor da direção. Essa daqui ela não veio com uma proteção, esse terminal não veio com uma proteção normalmente de plástico na rosca. Então eu coloquei a porca desse jeito, porque senão na hora que você vai enfiar, você bate em algum lugar, você pode marcar a ponta do pivô aqui, depois para colocar uma porca ou tirar fica difícil. Então é só enfiar a barra e a gente vai lá do outro lado. Olha lá, já chegou aqui, bem tranquilo. Tá, agora antes de colocar a barra, o que dá pra gente ver? Dá pra gente avaliar aqui. Olha a folga que a gente tem na caixa de direção. Isso daqui é uma coisa que a gente vai corrigir no ajuste da caixa de direção. Então até antes de montar o cabo eu vou fazer questão de tirar essa folga, apesar de não ser a regulagem definitiva. Tirei a tampa aqui para o ajuste da caixa de direção, tá? E o parafusinho dela tá de uma forma bem inconveniente, deslocado do buraco aqui. O que provavelmente a Volkswagen quis dizer para você com isso? Esse buraco nos modelos mais antigos era grande e você colocava uma chave como essa daqui perfeitamente. Provavelmente qualquer folga no sistema de direção, que é justamente onde a gente está atuando, a pessoa vinha aqui e achava que mexendo nesse parafusinho, porque ele viu algum mecânico mexendo, ele achava que isso daqui era a cura para tudo. Eu acho, uma opinião pessoal, que a Volkswagen mudou esse buraco justamente para quê? Porque uma chave dessa daqui ela não entra, tá? Ela não entra aqui, você não consegue colocar ela aqui, é uma chave 17, e fazer o movimento que você fazia, porque isso daqui atrapalha. E aqui, longe de ter sido uma falha deles, não tem como você falar, eles erraram aqui, o buraco está torto. Não, provavelmente é a forma que eles têm de fazer o cara que achou que era uma regulagem aqui, ele tem que entrar embaixo do carro, colocar essa chave nessa posição, paralelo dessa forma aqui, paralelo ao eixo da barra de direção. Tá? Então quando ele faz isso, talvez ele encontre o problema real, que não é isso. Ou então ele usa aquela chave no formato de uma letra C para soltar isso. Tá? Então é só um detalhe que a princípio pode parecer, pô, a Volkswagen mudou isso para pior. Não, provavelmente foi uma forma que ela teve de fazer as pessoas pensarem um pouco se elas tinham de fato que mexer aqui. Nesse caso específico a gente vai tentar diminuir a folga. Eu já soltei a contraporca, tá? E eu vou tentar diminuir a folga só encostando um pouco o parafuso da forma que eu estou fazendo. Bom, agora a gente já percebe que aquela folga que existia sumiu.
Então você vai, numa situação dessa, com ele desmontado, você não vai apertar muito, você vai apertar só até a folga desaparecer com você sem nada montado, tá? Não vai tentar apertar muito, porque senão você vai colocar uma pré-carga ali no setor e no sem fim, que aí você acaba de destruir a tua caixa de direção. Então agora é só eu ir lá e apertar contra a porca. Então agora a gente vai encaixar a barra de direção do lado direito aqui. Eu vou dar uma batidinha e já vou colocar a porca. Bom, já coloquei a terminal, agora eu vou encaixar o amortecedor da direção aqui no olhar. A posição é um pouco complicada. Já instalei, foi um pouco complicado porque eu precisei mexer um pouco na posição da caixa de direção para que a ponta do amortecedor encaixasse aqui. Mas agora já está encaixado, já apertei a porca. Eu vou apertar contra a porca. E agora eu vou montar o braço do lado esquerdo. Como é que era mesmo, Bianca? A porca era lá para dentro, né? Essa daqui. Era. É isso mesmo, você está esperta. Pronto. Põe aqui, vou apertar com a chave 19. Bom, a gente já está sem folga nenhuma ali no braço de direção. Isso que vocês estão vendo aqui é porque eu não apertei a contraporca aqui, tá? No momento que eu apertar a contraporca, isso daqui vai parar de se mexer. Mas provavelmente o carro está como se a gente tivesse em 1985 de novo, tá? E com todo esse serviço que a gente fez até agora, me dá até pena da gente desperdiçar toda essa precisão que a gente conseguiu colocar aqui nos braços da suspensão, da direção, por alguns detalhes que a gente tem aqui no sistema de suspensão que eu vou mostrar para vocês. Esse carro tem um detalhe que para que ele mantenha aquela estética que vocês já viram no vídeo anterior, que a roda que ele fica um pouquinho mais baixo, apesar de ser uma roda Aro 15. O que acontece? Existem algumas formas de você fazer com que ele fique baixo, tá? A pior forma de todas, felizmente, não foi feita aqui, que é quando a pessoa tira alguma das molas que existem aqui. Aqui existe um feixe de molas. Essa lâmina, existe uma série delas aqui e elas atravessam desde dessa parte da suspensão, tanto em cima quanto embaixo, até o outro lado, tá? Isso daqui é só um pedaço que aqui na minha casa ela já reencarnou como uma talhadeira para fazer funilaria. E bem no meio da suspensão existe uma peça de ferro quadrada onde as barras encaixam. Por quê? Porque é como se ela segurasse assim para ter a função de mola, para ela torcer. Aqui eu não tenho força para torcer porque o pedaço aqui é muito pequeno e além disso eu sou fraco, tá? Mas enfim, elas chegam todas aqui. Na ponta onde existe esse parafuso, que a barra chega aqui, existe um dentinho aqui para que elas prendam no parafuso, para que essa manga não escape. Então o feixe é responsável por segurar também as mangas no lugar. Os braços da suspensão, me desculpem, no lugar. Então, aquela peça fixa que existe no meio dos dois tubos, tanto o superior quanto o inferior, é o que garante a posição correta desses dois braços aqui, o superior e o inferior. E o que acontece? Alguém só preocupado com a estética e não com a estabilidade ou com a segurança, fez o que? Desmontou isso daqui, tirou uma lâmina, duas lâminas, três lâminas. Com menos lâminas, isso daqui acaba cedendo mais. Ou seja, você perde a função da mola. Você compromete todo o seu carro. Perdendo a função da mola, ela acaba batendo no final do curso do amortecedor, sobrecarregando o chassi do Fusca. E você consegue trincar ali onde eu estou apontando a famosa cabeça de porco ou cabeçote do chassi do Fusca. Então, às vezes, a pessoa buscando só estética, ele detona o carro, tá? Então, por conta disso, eu sou contra a pessoa fazer uma alteração na suspensão se ela não tiver critérios, tá? Então, a pior forma que existe é quando ela tira uma mola. Se você vê um carro que tiver rebaixado e tiver sem uma das molas, eu recomendo que você procure outro, porque esse carro já sofreu muito na vida dele, porque a pessoa que fez isso já não tinha critérios ou não tinha pelo menos o dinheiro
para tentar colocar uma solução intermediária, que seria uma catraca. Bom, e a catraca seria o que? A catraca é essa peça que está bem no centro do vídeo. Aqui onde a gente tem uma porca, uma contraporca e essa parte cheia de dentinhos. Então o que esse eixo aqui onde está o parafuso, ele faz? Ele consegue alterar a posição daquela seção quadrada do centro desse tubo da suspensão para que você altere a posição relativa das molas nos braços da suspensão ali. Tanto no inferior quanto no superior. A gente só tem nesse Fusquinha uma catraca no braço superior, que é exatamente essa peça que vocês estão vendo. Então, se você soltar a porca, a contraporca, você consegue mexer o eixo, fazer um movimento angular com o eixo, para cá, por exemplo, ó, para cima, forçando os braços da suspensão para baixo. Então, como ele já está quase totalmente para lá, ele está quase que completamente rebaixado. Ou seja, a mesma coisa se o dono tivesse tirado alguma das molas da parte de cima. Felizmente, a parte de baixo não foi mexida. O original seria isso daqui, um parafuso direto que prende uma peça que não pode sair da posição. É uma posição pré-determinada pela fábrica. Então aqui a gente tem esse feixe de mola sobrecarregado pelo esforço que ele está fazendo extra, porque aquele ali está preguiçoso e está fora da posição, tá? Infelizmente, isso também faz com que a suspensão bata no final de curso, sobrecarrega amortecedores e principalmente o chassi do carro. Bom, eu vou fazer uma coisa por conta própria e depois eu vou dar notícia para o dono. Eu vou desativar a catraca dele, eu vou voltar o carro para a altura original. E para que eu faça isso, já que a gente já está nesse ponto de desmontagem, eu vou acabar desmontando isso daqui tudo, aproveitando para fazer o vídeo, claro. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar o amortecedor para que o curso do amortecedor, porque esse é um amortecedor justamente para você usar com a catraca, ele é um pouco mais curto do que o original, o curso é um pouquinho menor. Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar o amortecedor, mesmo porque esse amortecedor também é uma porcaria. É um amortecedor mais barato e mais simples que existe. Então o que eu vou fazer? Eu vou soltar ele, vou soltar dos dois lados e vou voltar a catraca na altura original. Então ele vai ficar mais ou menos da altura do meu Fusquinha. Pelo menos ele vai ficar alto, mas ele vai ficar com a suspensão tão macia quanto do meu. Porque desse daqui, além dela estar com um curso curto, ela está muito dura. Soltar o amortecedor é muito fácil no caso do Fusquinha. Desses mais modernos, você pode soltar essa porca. Eu travei aqui com o alicate de pressão a ponta do eixo, que é quadrada, para a gente conseguir soltar. Agora que ele já começou o movimento, o que eu já percebo aqui, ó, conforme eu vou soltando, dá para perceber que ele está abaixando aqui. Sendo que o amortecedor, ele não era para ele estar totalmente travado, era para ele ter um pouquinho de curso para cima ainda. Ou seja, a suspensão está estrangulada, ó, ele está descendo aqui. Conforme eu solto aqui, ele vai descendo. Por quê? Porque ele está sem curso. Justamente porque a catraca fez com que a suspensão ficasse com um curso menor. Tá? Então eu soltei essa mesma diferença que você está vendo aqui, ó. Imagina quando o carro passa num buraco e depois ele levanta, que a suspensão tenta voltar toda para baixo pelo efeito da mola. Você imagina que o amortecedor batia no final de curso aqui e segurava. Então no final, quando acontece isso, a gente sente uma pancada em qualquer situação desse tipo, por conta desse centímetro a menos que a gente tem aqui. Ainda se ele tivesse com uma pequena folga aqui, ele deveria ter 1 centímetro de curso ainda para cima, e não o contrário, que é o que a gente está vendo aqui. Ou seja, esse amortecedor ele tem uma vida útil muito curta, por conta dessas pancadas que a suspensão toma, tá? E olha aqui, apesar desse daqui não estar vazando, mas ele não tá, ele poderia estar numa situação melhor do que aquele tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar do outro lado também. Vocês já viram que automaticamente o amortecedor segurava a suspensão recolhida. Agora eu já estou dando o alívio que a suspensão precisa para as molas trabalharem conforme o projeto original. E vou soltar do outro lado e ela vai descer mais um pouquinho.
Bom, já tirei os dois amortecedores. A suspensão está completamente livre agora, ó. Ela vai baixar quanto a gente quiser, para a gente poder ajustar a altura do carro à altura original. Então eu vou entrar aqui embaixo com a chave 22 e vou soltar a catraca. Bom, já soltei porca e contra porca. A pecinha que trava aqui, ó, tá completamente solta. Agora é só fazer uma forcinha assim. Não vai. Bom, não vai por um motivo simples, porque só aqui a gente tem catraca e essa mola, ela tá lutando contra você fazer essa daqui ceder. E por quê? Porque as duas pontas, as duas barras da suspensão ali, elas estão presas na mesma ponta de eixo. Então eu acho que eu só vou conseguir movimentar isso daqui para a posição original, ou pelo menos no ângulo dessa de baixo, no momento que eu soltar a ponta de eixo, a manga, né? Porque aí eu vou ter uma livre da outra e aí eu vou poder abaixar o quanto que eu quiser. Bom, tô decidido a tirar a manga de eixo pra gente conseguir fazer a catraca, a suspensão voltar na altura original, para não prejudicar esse belo carro. E para isso eu tirei a tampinha soltei o araminho que prende o cabo do velocímetro, tirei a tampinha aqui e agora com essa chave eu vou soltar. Aqui a gente tem um conjunto de porca e contra porca, mas está faltando uma travinha, que quando a gente montar vocês vão ver eu colocando. Já tirei a porca, a contra porca, falta realmente a travinha que eu comentei. Agora eu vou puxar, não vou nem tirar o rolamento, porque aqui aparentemente está tudo novo. Bom, a gente já está agora só com a manga de eixo aqui, os dois braços da suspensão. Então agora a gente tem aqui a força da mola, desse feixe de mola, juntamente com esse daqui, as duas estão presas. Uma pelo pivô superior e outra pelo pivô inferior. E o que acontece aqui? Como cada uma tem uma tensão diferente, provavelmente quando a gente soltar as porcas, elas vão querer se afastar. Essa daqui ela vai vir bem mais para baixo e essa daqui ela vai ficar mais ou menos nessa altura. Na verdade essa, como não tem mais o efeito da mola por conta da catraca, ela tá meio que segurando essa daqui nessa posição. Então o que eu vou fazer? Já que a gente chegou nesse ponto, será que a gente tem as ferramentas, Bianca, para montar depois? Já que a gente chegou nesse ponto, eu vou acabar de soltar aqui, ó, para tirar essa peça aqui, tá? Para poder tirar essa peça para que a gente consiga mexer na suspensão. Mas será que é melhor a gente falar com o dono primeiro? Vou fazer isso desse lado e vou fazer isso do outro, mas eu preciso conversar primeiro com ele. Então vamos fazer uma coisa, vamos deixar a finalização desse vídeo aqui para a semana que vem, porque eu não tenho certeza se ele vai permitir que eu mexa na suspensão e se ele vai querer o carro na altura original. Tá legal? Muito obrigado por verem os nossos vídeos e a semana que vem a gente finaliza esse daqui. Até o próximo.